Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook. Nós chegamos um pouco atrasado aí para poder fazer a leitura da Palavra de Deus, mas vamos que vamos. Desta feita, no livro de Êxodo, a partir do capítulo 23. Louvado seja Deus. Bom, quem está chegando agora na nossa página no Facebook, nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Vocês não vão ouvir aqui a opinião do irmão Gilson, salvo em alguns casos muito específicos. Eu gostaria de convidar toda a família católica, toda a família espírita, os livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, mas você tem o seu coração aberto para aprender, ama o conhecimento, ama a sabedoria. Eu quero convidar todos vocês, espíritas, feiticeiros, não interessa. Mas se você ama a verdade, ama o conhecimento e quer aprender, vem para cá. Vem para cá porque o Senhor Jesus ele vai falar no teu coração. Então eu não vou pregar para vocês, nós só vamos ler a Bíblia. O entendimento você vai pedir ao Senhor Jesus. Não pede para outro não, nem para outra. Só Jesus é quem pode nos dar o entendimento necessário da sua palavra. Certo? Por isso eu quero deixar bem claro para vocês, família católica, família espírita, os livres pensadores, umbandistas, budistas, seixinoítas, não interessa. Que vocês são todos muito bem-vindos aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Livro de Êxodo, capítulo 23. Nós estamos lendo a Bíblia aqui na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. A Bíblia King James também é um excelente material, bem semelhante mesmo à revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. E a Bíblia, algumas Bíblias católicas lá anteriores a 1980 também são excelentes materiais. Tradução é um pouquinho diferente, porque são tradutores diferentes, mas o sentido é o mesmo. Enfim, vamos ler a palavra de Deus. O testemunho falso e a injustiça, capítulo 23, versículo 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás, juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo. porque não justificarei o ímpio.
Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. O ano de descanso e o sábado, versículo 10 em diante. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possa comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho de tua escrava e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Perdão, versículo 14 novamente. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saístes do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Deus promete enviar um anjo, versículo 20 em diante. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei.
Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar Vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Capítulo 24, versículo 1 em diante. Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos,
e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedras, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Versículo 1 em diante, diz-nos assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. A arca de madeira de cetim. Versículo 10 em diante. Também farão uma arca de madeira de cetim,
e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura, e cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei, o propiciatório de ouro puro, versículo 17 em diante. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa de madeira de cetim, versículo 23 em diante. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir, de ouro puro
os farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação. Versículo 30 novamente. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas e as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas, na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. E os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Aleluia! Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá. Vamos falar com Deus em oração. Oremos ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora de oração, ó Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de estarmos aqui na tua presença santa e poderosa, aqui junto com os nossos seguidores no Facebook e também no YouTube. Senhor meu Deus, meu Pai do céu, em nome de Jesus eu quero te agradecer por cada vida, por cada pessoa que estão aqui conosco, meu Deus, lendo a tua santa palavra. Que esta semente poderosa, meu Deus, possa ser, aleluia, Jesus, ela possa encontrar boa terra em nossos corações e nascer e crescer e produzir frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, frutos para a salvação e para a vida eterna. O arrependimento sincero, meu Deus, dos nossos corações diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, perdoa os nossos muitos pecados, por pensamentos, palavras, por obras, meu Deus, perdoa
as nossas culpas, perdoa as nossas faltas diante do Senhor. Lava a nossa alma no poderoso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que tenhamos direito, meu Deus, à árvore da vida e para que possamos entrar na tua cidade santa pelas portas, Senhor Jesus. O Senhor nos diz na tua palavra: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso eu te peço, tem misericórdia das nossas vidas, das nossas fracas pessoas. Perdoa os nossos pecados, salva as nossas almas, ó Deus, da condenação do inferno. Livra-nos, Senhor Jesus, de todo o mal. Cura, meu Deus, agora as nossas muitas enfermidades no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, em todos os órgãos do nosso corpo, seja no coração, no fígado, no pâncreas, no rins, nas pernas, nos braços, no ouvido, nos olhos, na língua, na garganta, no cérebro, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, repreende agora este mal. Repreende agora, Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade e toda obra maligna, esse espírito imundo que causa briga, contenda, confusão, dentro desta casa, que quer separar os casais, que coloca o filho contra o pai contra o filho, em nome de Jesus, seja repreendido agora pelo sangue do Cordeiro de Deus. Meu Deus, expulsa todo o mal de dentro desta casa, desta família, esse demônio dos vícios, do cigarro, da bebida alcoólica, do tóxico, das drogas, esse demônio dos adultérios, das prostituições, das fornicações, esse espírito imundo que coloca o vício dos jogos de azar, dos jogos de internet, dos jogos de rede, sai da casa dessa pessoa, sai da vida desta pessoa agora, em nome de Jesus eu te repreendo, saia todo mal, meu Deus e meu Pai, abençoa este pai de família, esta mãe de família que são chefes de suas casas, e estão desempregados, meu Deus. Ó Pai Santo, Pai querido, abre as portas de um bom trabalho, de um bom emprego, de um bom ganho para esse chefe de família, para que possa levar para junto de seus filhos, para dentro de sua casa, o mantimento cotidiano. Pai querido, Deus amado, aleluia, prepara ainda, Senhor Jesus, as nossas vidas, as nossas fracas pessoas, em verdadeira justiça e santidade diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que naquele grande dia do Senhor, quando a trombeta de Deus soar no céu, nós possamos ouvir, aleluia, oh meu Deus, o Senhor chamando o nosso nome. Pai querido, meu Deus poderoso, assim nos abençoe a cada um de nós. Converte esse coração, meu Deus, que a tua palavra possa dar, meu Deus, o arrependimento sincero, meu Pai querido. Não nos lances fora da tua presença, não retires de nós o teu Espírito Santo, mas guarda as nossas vidas, meu Deus, na tua presença, e que nós sejamos não somente ouvintes, mas cumpridores da tua santa palavra. Porque o apóstolo Tiago disse que aquele que ouve e não pratica
É semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto e depois que ele se vai, ele já não se lembra mais de que tal era. Pai querido, meu Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço, recebe a nossa humilde oração. Não nos lances da tua presença, não retires de nós o Espírito Santo que o Senhor nos tem dado, mas nos conserva, meu Deus, na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eis aí mais uma etapa da nossa tarefa cumprida. Vamos perseverar em ler a Santa Bíblia Sagrada, a Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Que o Senhor Jesus possa estender as suas mãos poderosas sobre o lar, sobre a família de cada pessoa, sobre a vida de cada pessoa que está acompanhando conosco a leitura da Santa Bíblia. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.